Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Hoje, sexta-feira, 15 de março do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, como sempre, ela, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que está acompanhando a nossa programação a partir de agora, o Jornal Verde Vale dessa sexta-feira, trazendo para você então as principais notícias dessas últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. União Brasil aceita a denúncia e abre processo de afastamento de Luciano Bivar. PEC das drogas, discussão em plenário começa na terça-feira, votação em abril. Mulher é presa por tráfico interestadual de droga que seriam distribuídas em Jataí. Ministério Público de Goiás divulga edital de processo seletivo com 511 vagas. Agrodefesa e órgãos parceiros apreendem 6 toneladas de carne imprópria para consumo em Goiânia. Pix foi o meio de pagamento mais usado no Brasil em 2023, segundo a Febraban. Bolsa Família, pagamentos começam hoje, sexta-feira. Governador Ronaldo Caiado inaugura rodovias e delegacias em Mineiros. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Olá, muito bom dia para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o processo que pode expulsar o deputado federal Luciano Bivar da presidência do União Brasil, bem como cancelar a filiação dele, vai prosseguir. Deputados, senadores, ministros e governadores do partido se reuniram na sede nacional nesta quarta-feira e votaram. O placar pelo prosseguimento da ação ficou 17 votos favoráveis, nenhum contra e 15 abstenções. De acordo com o rito processual previsto pelo Estatuto do União Brasil, Bivar terá 72 horas a partir do recebimento da representação para se manifestar antes de ser proferida a decisão cautelar do partido. Em seguida, a executiva da legenda vota se concorda ou não com o pedido e Bivar tem um novo prazo de 5 dias para a defesa. A decisão final sai em até 60 dias. O encontro reuniu cerca de 50 membros do partido, como ACM Neto, Antônio Rueda e os governadores Ronaldo Caiado, Mauro Mendes e Wilson Lima. Os ministros Juscelino Filho e Celson Sabino também estavam presentes. A proposta de emenda à Constituição número 45/2023, que criminaliza o porte e a posse de drogas, vai começar a ser discutida em plenário na próxima terça-feira. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou o texto nesta quarta-feira. Por ser uma PEC, a matéria requer 5 sessões de discussão para ser votada em primeiro turno e depois outras 3 para votação em segundo turno. O texto precisa ser aprovado por 3/5 dos senadores e então passa para a apreciação da Câmara. Dessa forma, a votação está prevista para ser feita apenas em abril, com feriado da Semana Santa no fim de março. A PEC tem autoria do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, presidente do Congresso Nacional, e foi relatada pelo senador Efraim Filho. A matéria transforma em crime a posse ou porte de qualquer droga ilícita, independentemente da quantidade. Além disso, prevê que seja observada a distinção entre traficantes e usuários, mas não detalha qual seria o critério de diferenciação. Ao usuário, a proposta aponta a aplicação de penas alternativas à prisão e tratamento contra a dependência química. 6h39, antecipação do 13º salário do INSS vai injetar 67 bilhões de reais na economia e as parcelas serão pagas no mês de abril e maio. Vamos saber dessa boa notícia para a economia com a Milena Abreu. A antecipação do 13º salário de segurados do INSS vai injetar 67 bilhões de reais na economia do país. O governo decidiu antecipar o pagamento do abono para aposentados e pensionistas e fará o repasse em 2 parcelas. A primeira no mês que vem, em abril, com depósitos a partir do dia 24,
seguindo o calendário de pagamentos do INSS. A segunda parcela do 13º será em maio. Este é o 5º ano seguido que o benefício é antecipado do segundo para o primeiro semestre. Ao todo, 33.700.000 pessoas receberão o 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social. São pessoas que durante este ano receberam ou estão recebendo aposentadorias ou benefícios como auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, pensão por morte ou auxílio reclusão. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40. O Comando de Operações de Divisas realizou uma operação bem-sucedida na cidade de Aporé, resultando na prisão de uma mulher por tráfico interestadual de drogas. A ação culminou na apreensão de 25 quilos de maconha que seriam distribuídos na cidade de Jataí. A mulher detida estava transportando a droga do estado do Mato Grosso do Sul para o estado de Goiás. Ela tinha como objetivo receber o valor de R$3.000 pelo transporte ilegal da substância ilícita. Além da detenção da suspeita, as autoridades também confiscaram o veículo utilizado para o tráfico. Ambos foram encaminhados à delegacia de Jataí para as devidas providências legais. E o Ministério Público Goiano anunciou nesta quarta-feira a abertura do edital de processo seletivo para o programa de residência, substituindo o antigo modelo de estágio de pós-graduação. Com 511 vagas disponíveis, distribuídas em 20 áreas do conhecimento, a iniciativa visa oferecer uma oportunidade ampla e diferenciada para os interessados. Destacando uma mudança em relação ao modelo anterior, o programa de residência tem como objetivo proporcionar uma experiência mais prolongada e vantajosa para os participantes. Entre as vantagens destacadas pela Procuradoria-Geral de Justiça estão o prolongamento da duração do programa de 2 para 3 anos, uma remuneração mais atrativa e a flexibilidade de aceitar candidatos formados de até 5 anos atrás, sem necessidade de especialização prévia. O período de inscrições terá início no dia 3 de abril e se estenderá até às 17 horas do dia 3 de maio, oferecendo aos interessados uma janela de tempo para preparar as suas candidaturas. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site www.institutoverbena.fg.br no portal do candidato, facilitando o acesso e garantindo a igualdade de oportunidades. Destacando algumas informações chaves para os potenciais candidatos, as provas objetiva e discursiva estão agendadas para o dia 19 de maio, no período vespertino. O valor da bolsa oferecida será de R$3.200, com adicional de auxílio transporte, cujo valor será definido posteriormente em portaria oficial. A jornada de trabalho será de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais durante os 36 meses de duração da residência. As provas serão realizadas em Goiânia e em outras 9 cidades para residentes jurídicos, enquanto para candidatos das demais áreas, as avaliações vão ocorrer apenas em Goiânia. A distribuição das vagas por área de conhecimento e por cidade está detalhada nos anexos do edital, fornecendo uma visão clara das oportunidades disponíveis para os aspirantes a residentes. 6h43. E o Estado agora propõe um refinanciamento de dívidas do IPVA e do ITCD. A matéria é de Juliana Carnevale. O governo de Goiás encaminhou à Assembleia Legislativa projeto de lei propondo medidas facilitadoras para a quitação de débitos com a Fazenda Pública Estadual relativos ao IPVA e ao ITCD. A renegociação das dívidas deve começar no dia 1º de abril e atinge créditos tributários cujos fatos geradores ou a prática de infração tenham ocorrido até 30 de junho de 2023. Deverão ser oferecidos descontos nos juros e multas para pagamento à vista ou parcelados. Projeto similar para renegociar dívidas de ICMS já está em análise na Assembleia Legislativa. O percentual de redução das multas e dos juros de mora será de 99% para o pagamento à vista. Já no pagamento parcelado, o redutor será inversamente proporcional à quantidade de parcelas. O valor de cada uma das parcelas não pode ser inferior a R$100. E o refinanciamento vai durar 120 dias. O projeto também prevê a remissão dos 2 impostos cujo fato gerador tem ocorrido até 31 de dezembro de 2018, no montante apurado não superior a R$ 35.537,57. O refinanciamento foi proposto pela Secretaria da Economia
com o intuito de minimizar os efeitos econômicos adversos da pandemia da Covid-19, iniciada no ano de 2020 na economia goiana. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45 agora. E a La Liga, responsável pela organização do Campeonato Espanhol, irá denunciar perante a Procuradoria de Combate ao Ódio os cânticos racistas da torcida do Atlético de Madrid, dirigidos ao atacante brasileiro Vinícius Júnior em partida na última quarta-feira contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões. Durante duelo válido pelas oitavas de final da competição continental, torcedores do rival do Real Madrid foram flagrados nos arredores do Estádio Metropolitano, na capital espanhola, chamando o jogador da seleção brasileira de chimpanzé. O jogo terminou com a vitória do time madrileno na disputa por pênaltis. Por meio das redes sociais, Vinícius Júnior cobrou uma punição aos torcedores. É uma triste realidade que passa até nos jogos em que eu não estou presente. Foi o que escreveu o atleta nas suas redes sociais. E o Brasil está no páreo para receber a Copa do Mundo Feminina 2027. A FIFA confirmou os candidatos a país sede em reunião do Conselho da entidade nesta quinta-feira. Há outros 2 concorrentes na disputa. A decisão será conhecida no Congresso da FIFA, que será de 13 a 17 de maio, em Bangkok, na Tailândia. Um dos adversários do Brasil é uma candidatura conjunta da Bélgica, Alemanha e Holanda. A outra reúne México e Estados Unidos. Os 2 países da América do Norte, juntos do Canadá, serão a sede da Copa do Mundo de 2026. O anúncio será no último dia do Congresso. Um dos pontos a favor do Brasil é nunca ter sediado a edição feminina do Mundial. Alemanha em 2011, Estados Unidos em 1999 e 2003 já foram países sedes. Os estádios padrão FIFA também são qualidades positivas para a candidatura. A Copa do Mundo Feminina de 2023 na Austrália e Nova Zelândia foi a edição com maior audiência e chegou a bater o recorde da Olimpíada de Sydney em 2000. O torneio também foi a maior edição, com 32 seleções. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47. E diante de recentes habilitações concedidas pela China, o Brasil tem agora 65 abatedouros de bovinos aptos a exportar a carne bovina ao país asiático. Segundo pesquisadores do CPEA, isso evidencia que a China quer mais carne brasileira e, para atender, as empresas vão precisar de mais animais. Motivados pelo potencial aumento da demanda e por preços diferenciados, pecuaristas também tendem a ampliar os seus rebanhos direcionados a este mercado. Em médio ou longo prazo, a produtividade e a qualidade do produto tendem a crescer. Alguns recebem mais num primeiro momento, mas logo o que era diferenciado se torna o padrão, com deságios para quem não alcança os mesmos resultados. No mercado, em algumas semanas, é possível que haja um aumento da procura pelo boi China, inclusive em regiões onde essa segmentação não era vista por falta de frigoríficos habilitados. Produtores respondem rápido a estímulo de preço, devendo iniciar e intensificar investimentos para obter animais para abate com idade de até 30 meses. Há de se observar, contudo, que a demanda poderá estar concentrada nas mãos de grandes compradores. A China, de grande comprador, no caso, a China, e essa condição gera um risco de dependência, ainda conforme a pesquisa do CPEA. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h03 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. O envio da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2024, referente ao ano base 2023, está autorizado a partir dessa sexta-feira até 31 de maio. É necessário ter atenção às datas, uma vez que quem encaminhar após esse prazo é penalizado com multa. O programa do Imposto de Renda 2024 está disponível para download desde a última manhã de terça-feira. A entrega da declaração, por outro lado, só está disponível a partir de hoje, sexta-feira. Além do programa, é possível preencher a declaração na internet, no aplicativo disponibilizado pela Receita Federal. Vale lembrar que as declarações online e aquelas feitas por meio de celulares e tablets possuem algumas limitações. Este ano, a Receita Federal espera receber aproximadamente 43 milhões de declarações, um aumento de 4% em relação ao ano passado. É importante estar atento às atualizações aos limites de obrigatoriedade de entrega do imposto de renda. O limite de rendimentos tributáveis, por exemplo, passou de R$ 28.559,70 para R$ 30.639,90.
Já o limite de rendimentos isentos e não tributáveis foi de 40 mil para 200 mil reais. E o Senado Federal criou 2 comissões parlamentares de inquérito nesta última terça-feira. Uma para investigar as denúncias e suspeitas de manipulação de resultados de jogos de futebol e outra para investigar a violência contra a mulher no Brasil. A CPI das apostas esportivas foi pedida pelo senador Romário. Ao solicitar a instalação da comissão, o parlamentar lembrou que as apostas esportivas movimentam muito dinheiro, possibilitando o aliciamento de jogadores e dirigentes. A segunda CPI foi criada foi resultado do requerimento do senador Jorge Cajuru. Ele argumentou que a violência psicológica, assédio sexual e moral e até o feminicídio tem feito parte do cotidiano das mulheres brasileiras, cenário que não tem apresentado sinais de reversão. Com 42 bilhões de transações, o Pix foi o meio de pagamento mais usado pelos brasileiros em 2023. Os detalhes é com Milena Abreu. O Pix foi o meio de pagamento mais usado pelos brasileiros no ano passado. Levantamento da Federação Brasileira de Bancos, com base em números do Banco Central e da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços, mostra que foram realizadas quase 42 bilhões de transações por meio do Pix entre janeiro e dezembro do ano passado, o que representa uma alta de 75% em relação a 2022. Depois do Pix, os meios de pagamento preferidos do brasileiro foram os cartões de crédito e de débito, boletos e TED nessa ordem. Aliás, sozinho, o Pix registrou mais transações do que todos os outros principais meios de pagamentos, que juntos somaram 39 bilhões e 300 milhões de operações. Em quantidade de dinheiro transacionada, o Pix ainda perde para a TED. No ano passado, foram 17 trilhões e 200 bilhões de reais transferidos via Pix e 40 trilhões e 600 bilhões por transferência eletrônica disponível, a TED. Isso indica que a população tem preferido usar o Pix para transações de menor valor. Ainda de acordo com o levantamento, o valor médio das transações por Pix em 2023 ficou em R$ 420. Já o ticket médio da TED, que é o tipo de operação que leva cerca de 1 hora para compensar a transferência, alcançou R$ 46 mil. Recentemente, vale dizer, o Pix bateu a marca de 170 milhões de transações em um único dia. Segundo o Banco Central, o recorde foi batido no dia 6 de março, quando foram feitas 178 milhões 686 mil transferências em apenas 24 horas. O recorde anterior, por curiosidade, tinha sido registrado em 20 de dezembro, com 178 milhões e 91 mil transações em um único dia. Criado em novembro de 2020, o Pix terminou fevereiro com 160 milhões 830 mil usuários, sendo quase 147 milhões pessoas físicas e pouco mais de 13 milhões e 800 mil pessoas jurídicas. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08 agora. Depois de negar envolvimento com um convite para a viagem dos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autoridades do governo de Israel enviaram 2 cartas ao governo goiano, confirmando o chamado para a visita da comitiva brasileira ao país na próxima semana. As manifestações oficiais apontam que a agenda será realizada ainda no contexto do ataque do grupo terrorista Hamas no dia 7 de outubro de 2023. A primeira carta foi enviada ao Palácio das Esmeraldas na terça-feira pelo embaixador de Israel no Brasil, com a afirmação de que o governo de Israel receberá o goiano com grande honra e satisfação. A segunda foi encaminhada nesta última quarta-feira pelo diretor-geral do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Segundo o governo de Goiás, a programação oficial inclui reuniões de negócios visando estreitar os laços comerciais de Israel com o Estado. Haverá visitas a empresas, especialmente na área de tecnologia, segurança pública e recursos hídricos. A agenda da viagem inclui também visita ao local onde o Hamas cometeu ataques durante o Festival de Música Eletrônica no 7 de outubro, além da conversa com sobreviventes daquela ação terrorista. Os governadores também devem ser levados ao Museu do Holocausto. O
O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, quer aproveitar a desincompatibilização de secretários que serão candidatos a vereador até 5 de abril para trocar integrantes da sua equipe ligados a grupos que não apoiarão a sua reeleição. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de governo, Jovair Arantes. Ele adianta que chegou a hora de iniciar conversas com o objetivo de clarear interesses eleitorais de quem ocupa espaços no Paço Municipal. Apesar de admitir que muitas alianças só serão seladas mais adiante no prazo das convenções, a partir de julho, ele aponta que haverá mudanças nos casos em que já houver indicativo claro de apoio a outros projetos. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, teve audiência com o secretário executivo de Relações Institucionais da Presidência da República, o goiano Olavo Noleto, na última quarta-feira, quando pediu sensibilidade do governo federal na inclusão de projetos da capital no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Goiânia teve apenas uma proposta autorizada de construção de uma escola em tempo integral na etapa voltada às áreas da saúde, educação, cultura e esporte, anunciada na semana passada. Na Câmara, a oposição fez críticas ao fato de Cruz pleitear 710 milhões de reais em empréstimo para finalizar obras prioritárias e não se empenhar em conseguir a liberação de recursos da União. 7h10 e o governo de Goiás oferece exames gratuitos para diagnóstico de doença renal crônica. A Agatha Couto é quem conta essa história. A Secretaria da Saúde de Goiás está realizando uma série de atividades de prevenção e cuidados com os rins ao longo desta semana, por ocasião do Dia Mundial do Rim, celebrado nesta quinta-feira, dia 14. As ações envolvem as policlínicas do estado, além de espaços onde são realizadas terapias de hemodiálise e uma programação especial em Goiânia durante o dia D. Testes gratuitos permitem a avaliação dos resultados em apenas 10 minutos. Nas policlínicas e serviços de hemodiálise, haverá palestras para usuários e público em geral. Ainda, pacientes em consulta e que façam parte do grupo de risco terão acesso a exames de creatinina, um dos principais marcadores para a doença renal crônica. Em Goiânia, no próximo sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde, será realizado o dia D da campanha, com oferta de exames de creatinina para a população que faz parte do grupo de risco. Além da verificação da glicemia, aferição de pressão, testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis, consultas nutricionais, acolhimento em saúde por profissionais da área, práticas de medicina integrativa e profilaxia da dengue. A programação ocorrerá no Parque Areião. De Goiânia, Agatha Couto, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h12. Herói do título da Conmebol Recopa, John Arias foi convocado para defender a seleção colombiana na próxima data FIFA. O nome do jogador do Fluminense está na lista anunciada pelo técnico Néstor Lorenzo na noite da última quarta-feira para as partidas amistosas contra a Espanha e a Romênia, que serão disputadas na Europa. Os jogos estão marcados para os próximos dias 22 e 26 de março, respectivamente. O primeiro compromisso da equipe colombiana será diante da Espanha em Londres, na Inglaterra, às 17h30, horário de Brasília. Depois, a seleção vai até Madrid para enfrentar a Romênia no estádio Cevitas Metropolitano às 16h15. E foi decidido de maneira definitiva nessa quinta-feira. O segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca entre Nova Iguaçu e Vasco no próximo domingo será no Maracanã. O consórcio administrado por Flamengo e Fluminense deu sinal positivo para que o Nova Iguaçu, mandante da partida, jogue no Maracanã. No jogo de ida também no estádio, as equipes empataram em 1-1. Os gols marcados por Xandinho e Lucas Piton. O time da Baixada tem a vantagem de um novo empate. A mudança do local na tabela oficial da competição deve ser feita a qualquer momento. Mais cedo, a federação já havia dito que não via obstáculos para a realização da semifinal no Maracanã. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Em 2023, o agronegócio brasileiro alcançou um marco histórico no mercado de trabalho. Isso segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, em colaboração com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. O setor registrou um recorde de 28,34 milhões de pessoas empregadas, marcando um aumento de 1,2% em comparação com o ano anterior, aproximadamente 341 mil pessoas. Esse registro representa um recorde na série histórica iniciada em 2012, com o setor respondendo
por 26,8% do total de ocupações no país. De acordo com o levantamento, o aumento da população ocupada no agronegócio em 2023 foi impulsionado principalmente pelos setores de agroserviços, que registrou um crescimento de 8,4%, e de insumos, com uma elevação de 5,1%. Esses avanços refletem o excepcional desempenho da produção dentro da porteira, estimulando os segmentos a montante e a janzante no agronegócio. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h15. E a Caixa iniciou nesta sexta-feira o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março. Os primeiros beneficiários são aqueles com o número de identificação social UNIS terminado em 1. Vale lembrar que para o benefício creditado em conta no Caixa Tem, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer Pix direto no aplicativo do celular. O benefício também pode ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta dos comércios ou nas unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e também em agências da Caixa. 7h15, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, esteve em Mineiros nesta quinta-feira para a inauguração de duas importantes obras de pavimentação asfáltica na região sudoeste de Goiás. Diversas autoridades estiveram presentes, entre elas a deputada estadual Rosângela Rezende e o secretário de Infraestrutura do Estado, Pedro Salles, que começa falando nessa entrevista. 65% aí do PIB agropecuário de Mineiros produz nessa região e corrige uma injustiça histórica. Essa pavimentação, o governador Ronaldo Caiado, ex-deputado federal Zé Mário, grande líder político dessa região, orientaram a pavimentação aqui, que aconteceu na nossa gestão. E hoje se essa já era uma região das mais produtivas do estado de Goiás, com essa infraestrutura será sem dúvida nenhuma uma das maiores do país. Uma visão estratégica do governador e do Zé Mário, e hoje a gente vê aí um dia de alegria, um dia que vai... Por que essas pessoas estão otimistas? Porque sabe que isso vai ser transformador, vai gerar emprego, vai aumentar a nossa balança comercial, dia de celebrar essa grande vitória. Nós conversamos agora com a deputada estadual Rosângela Rezende a respeito dessa inauguração aqui das GOs e também da delegacia. Fala um pouco sobre a importância disso para a nossa cidade, deputada. A importância dessas inaugurações é um resgate histórico, é rever tudo o que o Sudoeste representa para o estado de Goiás, essa malha viária de GOs que tem mais de 30, 40 anos que já estão traçadas, dificultando escoamento, dificultando o acesso à saúde, o acesso à educação de produtores, de toda a população. Então, é o Estado presente no município de Mineiros, na região sudoeste, fazendo valer todas as decisões do Fundeinfra, a taxa do agro, que são contribuições fundamentais para o desenvolvimento do nosso estado de Goiás. Então, é um presente receber a visita do governador, mostrando a força desse governo, a retomada da força do governo entre os municípios goianos. Isso é prazeroso e para mim, como mineirense, é um presente. 7h17, último intervalo do Jornal Verde Vale. Daqui a pouco, a Agrodefesa e órgãos parceiros apreendem 6 toneladas de carne imprópria para o consumo em Goiânia. E o Pix foi o meio de pagamento mais usado no Brasil em 2023, segundo a Febraban. Teremos também espaço para as nossas notícias locais e a sequência das entrevistas da visita do governador Ronaldo Caiado aqui em Mineiros para a inauguração dessas rodovias e também das delegacias de Polícia Civil e da DEAN. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h28, já de volta com a edição desta sexta-feira do Jornal Verde Vale, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o próximo concurso da Caixa Econômica Federal, que será realizado em maio, tem 4.000 vagas de nível médio. Dessas, 2.000 são para cargo geral de técnico bancário novo e outras 2.000 para técnico bancário novo específico para as áreas de TI, tecnologia da informação. Apesar dos 2 cargos terem o mesmo número de vagas, o mesmo salário inicial, cerca de R$ 3.700, e exigirem a mesma escolaridade, o de técnico geral tem quase 10 vezes mais inscritos que o de TI, aponta um balanço parcial divulgado pela Caixa. E parte das regiões sul, sudeste e centro-oeste que já enfrentam uma onda de calor agora terão que lidar com um fenômeno conhecido como domo de calor. Nos últimos dias do verão 2024, ganhando força
a partir desta última quinta-feira. Segundo um alerta do Metsul, as temperaturas nessas áreas podem ultrapassar os 40 graus. De acordo com o Metsul, a bolha de calor pode elevar as temperaturas em até 10 graus, acima da média em algumas regiões afetadas. Esse fenômeno ocorre quando uma área de alta pressão cria uma cúpula de calor permanecendo sobre a mesma região por dias ou até semanas, retendo o ar quente embaixo. Dia do Consumidor. 3 a cada 10 queixas são contra planos de saúde. René Almeida é quem traz essa reportagem. Marca o Dia do Consumidor. Mais do que uma data para aproveitar promoções do varejo, é o momento de verificar como os clientes têm sido atendidos pelo mercado. De acordo com o ranking do Instituto de Defesa de Consumidores, o IDEC, os planos de saúde continuaram como o segmento com o maior número de reclamações em 2023. Os dados divulgados neste mês mostram que 29,3% das reclamações recebidas pela organização foram contra este tipo de serviço. O advogado do IDEC, Igor Marchetti, cita as principais queixas. Do ano passado para esse ano, a gente percebe um crescimento na proporção da demanda em relação aos outros temas e principalmente relacionado a reajuste, que é um problema já histórico, principalmente reajuste de planos coletivos, que não tem regulação da ANS, que faz com que o plano fique na margem de 30%, 40% em média do reajuste anual, o que fica impagável para muitas famílias e com isso gera uma demanda de revisão desse reajuste. Além dos reajustes, exigências abusivas para conceder reembolso e o descredenciamento de hospitais, laboratórios e clínicas sem aviso prévio também são reclamações frequentes. No ranking do IDEC, serviços financeiros ficaram em segundo lugar, com 19%. O advogado alerta que a fragilidade do sistema bancário na proteção contra golpes é o principal problema. A gente recomenda sempre que o consumidor faça uma reclamação formal para o operador, empresa, o fornecedor, do serviço ou do produto. Faça uma reclamação em relação aos seus direitos, se é uma prática abusiva, se é uma cobrança indevida, qual é o ponto que está sendo discutido ali. Então, encaminhe inicialmente para a empresa. Se for um setor regulado, também depois, se não tiver o atendimento, procure o setor regular, a agência responsável, por exemplo, no caso de serviços financeiros, procure o Banco Central, procure a ANS, no caso do plano de saúde, a ANEEL, no caso de energia elétrica. Caso essas medidas não resolvam o problema, a orientação é registrar uma reclamação no site consumidor.gov, nos PROCONs estaduais e, em último caso, entrar com uma ação judicial. Agência Rádio Web, produção e reportagem, René Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h33. Em reunião que aconteceu no começo de março, titulares de 17 promotorias de justiça definiram ações com o objetivo de fechar o cerco contra a destinação ambientalmente inadequada de resíduos sólidos em Goiás. O encontro foi promovido pelo Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público de Goiás. Ficou decidido que as promotorias serão responsáveis por fornecer informações sobre situação e as peculiaridades da política municipal de resíduos sólidos de suas respectivas comarcas. Esse esforço conjunto visa fortalecer a fiscalização e promover a implementação eficaz das políticas ambientais em todo o estado. Ao menos 40 cursos presenciais de graduação ofertados pela UEG, a Universidade Estadual de Goiás, foram extintos desde 2018. A instituição pública de ensino superior conta ao todo com 41 unidades de ensino espalhadas pelo estado. Dessas, 22 tiveram algum curso encerrado por decisão do Conselho Superior Universitário. O reitor da universidade, Antônio Cruvinel, aponta que a medida é tomada pela falta de condições de ofertar com qualidade os cursos e pela carência de docentes. E nesta quinta-feira, uma operação conjunta entre a Agência Goiana de Defesa Agropecuária e a Vigilância Municipal de Goiânia e a Delegacia de Repressão a Crimes contra o Consumidor do Estado de Goiás resultou na apreensão de 6 toneladas de carne imprópria para o consumo
em um depósito clandestino localizado no setor balneário Meia Ponte, na capital goiana. Durante a fiscalização, as equipes constataram que o estabelecimento, que funcionava em uma residência, não possuía qualquer registro dos órgãos competentes e tampouco apresentou notas fiscais que comprovem a origem dos produtos. Além disso, as carnes estavam armazenadas em câmaras frias desligadas, com estruturas danificadas e emitindo odor desagradável. Com apenas um funcionário presente no momento da ação, os produtos impróprios foram confiscados e encaminhados ao aterro sanitário de Goiânia. O proprietário do depósito foi notificado e multado em R$11 mil por infrações sanitárias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h35. Sem um tempo hábil para tratar da contusão no músculo anterior da coxa direita, o Fluminense não contará com seu reforço para o Fla-Flu no próximo sábado. Douglas Costa deve permanecer em tratamento por mais 1 ou 2 semanas. A informação foi divulgada pela imprensa carioca. Douglas Costa deve voltar aos campos somente na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, que tem a previsão de começar no dia 3 de abril. Mas no Campeonato Carioca é provável que o reforço atue apenas no segundo jogo da final, no dia 7 de abril, caso o Fluminense avance de fase. O Fluminense volta a campo no sábado às 21 horas para enfrentar o Flamengo. O tricolor das Laranjeiras terá uma dura missão de reverter uma diferença de 2 gols de diferença e vencer o rival por mais de 3 gols para chegar à decisão do Campeonato Carioca. Em um jogo marcado por 3 expulsões e algumas confusões, o Corinthians venceu o São Bernardo por 2-0 nessa quinta-feira, no estádio 1º de maio, e garantiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Yuri Alberto de pênalti logo no início e Pedro Raul anotaram os gols do timão. Rodrigo Garro recebeu cartão vermelho, bastante questionável no fim da etapa inicial. Mas o árbitro Braulio da Silva Machado compensou no segundo tempo, tirando o Hélder da partida. O técnico alvinegro Antônio Oliveira também teve que ir para o vestiário mais cedo por reclamação. O adversário do Corinthians na terceira fase da Copa do Brasil será conhecido por sorteio. A partir da próxima etapa, a competição recebe as equipes que estão na Libertadores: o Goiás, campeão da Copa Verde, o Ceará, campeão da Copa do Nordeste, o Vitória, campeão da Série B, e o Atlético Paranaense, classificado pelo Brasileirão. Com a classificação, o Corinthians assegura mais R$2.200.000 em seu orçamento. O Timão previu chegar pelo menos até as oitavas de final da Copa do Brasil. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Na Bolsa de Chicago, os contratos futuros do milho finalizaram a sessão desta quinta-feira em campo negativo. Os principais vencimentos. De acordo com as informações da Reuters Internacional, os preços do milho também caíram à medida que os participantes avaliaram o clima durante o andamento da colheita da América do Sul. Na Bolsa Brasileira, as negociações futuras do milho finalizaram a sessão com desvalorizações. O vencimento março 24 foi cotado a R$ 63,00 a saca, com a baixa de 0,67%. Já o maio 24 valeu R$ 63,06, uma queda de 0,93%. Enquanto que o julho registrou um recuo de 0,03% e foi precificado a R$ 62,60 por saca. As negociações para o milho no mercado físico apresentaram estabilidade nas praças acompanhadas pela reportagem. Somente em Sorriso, Mato Grosso, o valor da saca do milho está sendo negociado a R$ 33,00 por saca e apresentou uma alta de 2,17%. De acordo com informações da Agrifato Consultoria, o mercado está com os olhos voltados para a incerteza sobre o cenário climático dos próximos meses. O mercado segue atento e o preço do cereal se mantém próximo dos R$ 63,00 em Campinas, São Paulo. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h38. E para finalizar as entrevistas de ontem, durante a vinda do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a Mineiros, para a inauguração de 2 importantes obras de pavimentação asfáltica, a rodovia AGO 306 e a AGO 341, vamos ouvir agora as entrevistas do próprio governador, o presidente da FAEG Senar, Zé Mário Schreiner, e também o prefeito de Mineiros, Aleomar Rezende.
Agradecer, sobretudo, a presença do governador, que é quem implantou essa pavimentação aqui da GO 341, a estrada da 40. Então, uma satisfação, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de receber em Mineiros um governador, né, que é prestigiado pelo Brasil inteiro e que tanto ajuda Mineiros. E também na companhia do ex-deputado, o Zé Mário, presidente da FAEG, da deputada Marussa Boldrin, de várias autoridades, do Pedro Salles, secretário de Infraestrutura, deputado Adriano Baldi, tantas autoridades aqui, prestigiando Mineiros. E essa estrada realmente era uma estrada muito almejada. Tudo que o governador Ronaldo Caiado tem feito de alta qualidade, de alto padrão, então é o exemplo dessa estrada. Uma estrada que vai durar para sempre, certamente. Eu vinha falando na estrada com o governador, ele que já incluiu a interligação dessa 341 da 40 até a BR-158, né? Ligando lá em Caiapônia. Então, isso já está contemplado dentro do pacote do Fundeinfra, da mesma forma que está contemplado para Doverlândia, Ponte Branco, Chapadão do Céu, para Perolândia, toda a infraestrutura de Mineiros e de região. E não é um privilégio só da nossa região, porque o governador realmente ele autorizou essas pavimentações no estado inteiro. Eu estive participando com o Zé Mário nas reuniões do Fundeinfra junto com o governador, e todas as regiões de Goiás serão e vão receber essa infraestrutura jamais imaginada por nós. Então, parabéns, governador, obrigado pela visita. E leve aí a gratificação, a satisfação do povo de Mineiros, a sua gestão, não só na infraestrutura, como na saúde, como no social. A primeira-dama virá a Mineiros na sexta-feira com o projeto Goiás Social, que é o segundo melhor projeto social que mais tirou as pessoas da linha da pobreza. Então, é um projeto premiado nacionalmente e que a primeira-dama estará aqui sábado atendendo a população de Mineiros. Então, é só alegria esse dia de hoje com a presença do governador Ronaldo Caiado. Nós conversamos agora também com o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, ele que vai falar sobre essas obras. A relevância dela é integrar uma região a mais produtiva, das mais produtivas do estado de Goiás, estava totalmente isolada, sem ter uma logística capaz de atender a todos esses produtores rurais. Imaginem bem a produtividade dessa região. Hoje, os produtores tendo aqui a condição de ir e vir, poder aqui transportar toda a sua safra e ter a garantia de não é apenas um asfalto. Isso é que eu faço questão de realçar. Aqui é um asfalto de qualidade, é um asfalto padrão do nosso governo, né, Zé Mário? É um asfalto que nós vemos aqui que é uma espessura aí de quase 10 centímetros só de asfalto. Isso mostra que é uma rodovia projetada para muitos e muitos anos, ou seja, que suporta a carga agora de tudo aquilo que nós temos hoje, no avanço do transporte da logística hoje, de bitrens aí com 50, 60 toneladas. Essa é uma estrada que dá sustentação e garantia para muitos anos de uso e, sem dúvida nenhuma, dando o aumento da arrecadação do estado de Goiás, o aumento da produtividade do estado de Goiás. Essa parte aqui dessa região de Mineiros, dessa região do nosso do extremo sudoeste goiano, nós vemos aqui que isso aqui faltava em muitos projetos. Então nós temos também, como disse o prefeito, vários outros projetos incluídos, tá certo? Dentro daquilo que nós estipulamos que foi o Fundeinfra e que hoje vai dar uma outra dinâmica a esta região. O Zé Mário dizia que nós estamos aqui resgatando a história, ou seja, buscando uma região que ficou ilhada, isolada, para dentro do contexto hoje de oportunidade de poder cada vez mais desenvolver a sua capacidade produtiva. Então é um momento muito especial para mim. Estou aqui na companhia da nossa deputada federal, Marussa Boldrin, estou aqui na companhia de meu amigo e irmão Zé Mário Schreiner, que tem nos ajudado muito e foi parceiro na elaboração também de projetos para que nós implantássemos o nosso Fundeinfra. O nosso prefeito hoje, Aleomar, ele é uma referência hoje de gestão no estado de Goiás todo. Eu vim aqui fazendo elogios a ele pelo padrão de excelência de gestão no município de Mineiros. Olha, eu tenho acompanhado a aprovação de prefeitos. Ele, sem dúvida nenhuma, bateu todos os recordes e se aproximando aí quase de 100% de aprovação, que é algo inédito. E tem outro presente a mais, é um presente que tem uma parcela grande aqui, que é do Zé Mário, que é uma delegacia, né, Zé Mário? Que eu já estou vendo aqui toda a nossa Polícia Civil aqui, o nosso diretor-geral aqui da polícia, o nosso delegado Ganga, tá certo? E cumprimentar tanto a nossa Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Polícia Militar do Estado de Goiás, Corpo de Bombeiros. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. E podem saber, Goiás é um estado seguro em tudo. É na segurança pública e nas rodovias também.
Aqui também, daqui uns dias, estaremos aqui para um avanço que nós fizemos no sentido de Chapadão do Céu. A segunda etapa para chegar lá, nós já estamos também recuperando um projeto anterior que tinha e dando prosseguimento a ela, tá certo? E também a ligação de Chapadão do Céu também até Jataí, que tem um pedaço ali que não se concluiu até hoje, e a ligação aqui a Caiapônia e toda essa região aqui que nós vamos também desenvolver. Então o projeto é grande, vamos trabalhando cada vez mais e devolvendo Goiás aos goianos. É isso aí. A gente aproveita também para falar com o Zé Mário Schreiner, ele que é uma importante liderança aí do setor agropecuário, presente aqui hoje nessa inauguração. Fala então a respeito da importância dessas obras. Ela é fundamental. Todas as obras que foram realizadas pelo governador Caiado, ela antecedeu a um levantamento do potencial de cada região. O que isso vai gerar de impacto no sentido econômico, social, geração de emprego. E é claro que a rodovia da 40, ela foi uma das contempladas nesses estudos todos. O governador Caiado, ele não faz rodovias para ligar, por exemplo, para favorecer o compadre, para favorecer o prefeito que é amigo, mas sim rodovias que possam trazer o desenvolvimento para o estado. E assim foi tocado junto com o Pedro Salles, era o nosso presidente da Goinfra, prefeito muito parceiro, os produtores rurais. Eu não posso deixar de agradecer aqui o apoio dos produtores rurais, que foram importantíssimos, e hoje nós temos aí essa rodovia totalmente pavimentada. Realmente é um sonho para a região, governador. A gente que transitava muito aqui na estrada, na rodovia de chão, o prefeito já citou aqui, muitos acidentes fatais ocorreram nessa rodovia devido ao forte movimento, principalmente por ocasião da colheita, e hoje nós temos uma rodovia pavimentada, mas não é só isso, foi pavimentado aí seus 32, 33 quilômetros, mas o restante também já está contemplado nos projetos da Fundeinfra, a ligação, por exemplo, da 40 até Perolândia. Então daqui a algum tempo, isso vem sendo prometido desde 1998, para vocês terem uma ideia. Eu me lembro muito bem que naquela época, um governador que chegou novo dizia: vocês vão por Goiânia sem precisar passar pela BR-364. E esse é o último trecho que precisa ser pavimentado, da 40 até a 221, até a Perolândia. Enfim, é um pacote de obras extremamente importante, e não é à toa também que, além do prefeito, que é um dos melhores avaliados do estado, o governador Caiado hoje é o governador mais bem avaliado no Brasil. Por isso que nós temos projetos futuros, ele tem projeto futuro, quero desde já, eu vou rodar o Brasil inteiro com ele, se assim for de mandato, para que nós possamos, quem sabe, aí na frente ter um presidente da República chamado Ronaldo Caiado. Então é esse o recado que quero dar, mas além de tudo agradecer a deputada Marussa, ao deputado Adriano Baldi, que aqui está, Pedro Salles, que foi uma peça fundamental, mas principalmente aí com o nosso timoneiro do barco, que é o governador Ronaldo Caiado.